No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. Atos 2, versículo de número 42. Amém? Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E você diz amém. Pode se assentar no seu lugar. Feche os seus olhos e fale com Deus nessa hora. Pai, obrigado por essa noite. Pedimos ao Senhor, Deus, que fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra, que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós nos deparamos aqui com um texto da palavra de Deus, onde a Bíblia, ela nos relata o princípio da igreja primitiva. E quando se fala primitivo, se fala de algo do passado, algo que aconteceu primeiro, algo que teve um começo, algo que teve um início. E aqui foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. A promessa de Deus se cumpre sobre a igreja, porque Jesus havia dito: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. A palavra outro quer dizer outro semelhante a mim, outro igual a mim. E Jesus fala com eles: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava falando que ele estaria com eles através do teu Espírito, através do Espírito do Senhor, através do Espírito Santo. A Bíblia diz então que, cumprindo o dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre uma casa onde havia 120 pessoas. 120 pessoas que estavam num só propósito, orando, buscando a presença do alto, buscando o poder de Deus, buscando que o Espírito Santo viesse sobre eles. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, no dia de Pentecoste, o Espírito vem, e a Bíblia diz que foi visto sobre eles como um vento impetuoso que encheu toda a casa, um vento que foi repartido sobre eles, foram vistos sobre eles línguas repartidas como línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito
Espírito lhes concedia. A Bíblia nos mostra que ali havia nessa reunião, nessa festa, vinham pessoas de diversas nacionalidades. E a Bíblia diz então que naquele momento o Espírito de Deus deu para aqueles homens línguas que eles nunca tinham estudado, línguas que eles nunca tinham até mesmo, falado, não estiveram naqueles lugares. Ou seja, se ali havia alguém que falava inglês, o Espírito Santo batizou alguém que estava ali, e ele começou a falar dos mistérios de Deus na língua inglesa. Se havia alguém que falava chinês ou japonês, também começou a falar na língua dos chineses, nas línguas dos japoneses, sem nunca ter frequentado uma escola de línguas. E a Bíblia diz que eles ficaram pasmados. Eles disseram: porventura não são todos esses homens galileus? Como é que nós estamos vendo eles falarem nas nossas línguas? E uns que não entendiam as outras línguas falaram: olha, esses homens estão embriagados. E para eles estarem sendo comparados com homens bêbados, homens embriagados. Uma pessoa, quando ela está embriagada, os sintomas mais visíveis dessa pessoa é que ela anda cambaleando, ela não consegue ter ali a firmeza nas suas pernas e começa a falar, muitas vezes ela está embriagada, ela começa a falar até embolado. Então muitos pensaram: estão embriagados. Aí a Bíblia diz que Pedro se levanta: olha, esses homens não estão embriagados como vocês pensam. Eles estão, eles estão cheios do poder de Deus. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens falariam línguas, vossos velhos teriam visões, vossos jovens sonhariam sonhos. Porque o Espírito Santo viria sobre a igreja. Aí a Bíblia diz que Pedro, então, logo depois de falar esta palavra, depois de pregar este sermão, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas renderam ao Senhor. Quase 3.000 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Aí a Bíblia diz então que dessas 3.000 pessoas, logicamente, teria que haver um batismo de 3.000 pessoas naquele dia. 3.000 pessoas seriam batizadas, seriam instruídas, seriam ensinadas, seriam, mentoreadas. A Bíblia diz então que a igreja começa a entrar como diz por aí, no eixo. Ela começa, a acontecer algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Começa a acontecer milagre no meio do povo. Cegos começam a enxergar, surdos começam a ouvir, paralíticos começam a andar. Ou seja, o poder de Deus começou a se manifestar nessa igreja. Aí nós olhamos para a igreja do século 20. Do século 21. E pouco se vê, ou quase não se vê, um paralítico andar. Pouco não se vê, pouco se escuta um surdo voltar a ouvir, um cego voltar a enxergar, um mudo voltar a falar. Mas por que hoje não acontece? Por que lá no passado acontecia e hoje raramente se vê? É isso que nós vamos tratar nessa noite, dentro do texto que acabei de ler. Alguém vai perguntar, e como nós estamos tendo aqui estudo sobre seitas e heresias,
Existem alguns grupos religiosos que falam e que inventaram, porque a Bíblia não diz isso, que falam que esses fatos, esses milagres, foi só para aquele tempo. Algo que é uma verdadeira mentira. Porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o Deus que opera milagres, o Deus que levanta paralíticos, o Deus que dá vista aos cegos, o Deus que faz surdo ouvir, o Deus que faz mudo falar, o Deus que faz da mãe estéril gerar filhos. Ele ainda é o mesmo Deus. E Ele mesmo declara no livro de Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Então o que mudou, pastor? Foi a mentalidade da igreja, foi a conduta da igreja. A Bíblia diz que esta igreja, a igreja primitiva, aconteciam sinais, aconteciam as maravilhas. Primeiro, porque a Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. E de quem dos apóstolos receberam o ensinamento, a doutrina? Do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. E o que nós vemos na era chamada hoje, igrejas que estão inventando modos, meios, artifícios para tentar atrair pessoas para Cristo, como se a presença de Deus não fosse necessária para mudar a vida de uma pessoa, para trazer uma pessoa para a casa dele. Então tem algumas doutrinas que têm aparecido por aí, que não são doutrinas que vêm do Senhor, não vem da parte, não provém da parte do Senhor. Pastor, mas o senhor está vendo que aquela igreja está lotada? Não, ela está inchada. Ela está inchada. É igual balão. Você vai soprando, ele vai crescendo, mas uma hora ele explode, estoura. Assim são as igrejas que não estão fundamentadas na doutrina do Senhor, na doutrina da palavra de Deus. Olha o que o sábio Salomão vai dizer: não remova os marcos antigos, não remova os princípios antigos. Ou seja, doutrinas bíblicas, ensinamentos do Senhor têm sido trocados por métodos, por meios, para tentar atrair pessoas para Cristo. Infelizmente, tem atraído pessoas para a igreja, mas não para Cristo. Tem atraído pessoas para seguir o homem e não a Jesus. Tem atraído pessoas para seguir a placa de uma igreja e não ao dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia nos mostra que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Segundo, a Bíblia diz que eles estavam em comunhão, estavam unidos. Não havia disputa na igreja primitiva. Não havia essa de que um pastor diz: olha, só essa igreja aqui é salva, só essa igreja vai para o céu. Não existia isso na igreja primitiva. E o que nós vemos hoje, na era chamada hoje, igrejas lutando uma contra a outra, igrejas se denominando mais superiores, mais capacitadas, se colocando superiores às outras, a ponto de dizer: só essa igreja vai para o céu. Doutrina que não é de Cristo. Porque para subir para o céu, para entrar no céu,
é só entregar a vida para Jesus. É só confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador e obedecer a sua palavra, que o céu está aberto. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que é da igreja tal seja salvo? Não. Que é da igreja do fulano, Beltrano? Não. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguém que crê nesse Salvador? Então aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio nessa noite. Mas eles estavam em comunhão. E aonde há comunhão, não há enganação. Porque a Bíblia diz que aonde há comunhão, ali o Senhor coloca a sua bênção. O Senhor coloca a sua bênção. Mas eles estavam o quê? Unânimes, perseverando na doutrina, nos ensinamentos do Senhor. Tinham paixão pela palavra de Deus, tinham amor pela palavra. E a Bíblia nos mostra que eles também estavam em comunhão, estavam unidos num só propósito. Eles olhavam para o irmão, olhavam a dor daquele irmão, também a minha dor. É a igreja dos que choravam com os que choram e se alegravam com os que se alegram. Hoje as pessoas estão vendo uma igreja aberta, não estão olhando ela mais como um instrumento de Deus para abençoar, não estão vendo como uma concorrência. Concorrência. Não, fulano abriu a igreja, o que vai ser da minha igreja? Olha aquela igreja que tem um nome, visível no lugar tal, abriu uma aqui perto, aqui, o que vai ser, meu irmão? Entenda uma coisa: igreja não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é ser igreja, não é estar na igreja, é ser igreja. E ser igreja é andar na doutrina, estar em comunhão, porque o mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje, concorrência, disputa, e Deus não está no meio disso. Deus não está no meio disso. A Bíblia diz então que eles perseveraram na doutrina, eles estavam em comunhão, no partir do pão, Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. A igreja primitiva, todo mundo participava na hora do partir do pão. O que a igreja está ensinando hoje? Não? Você pode tomar ceia pela televisão, lá na sua casa, coloca o pão em cima da televisão, coloca o suco em cima da televisão, que nós vamos consagrar aqui e você vai estar participando da ceia. Isso não é doutrina de Cristo. A doutrina está perseverando no templo. O lugar de tomar ceia é no templo, é em comunhão com os irmãos. É o momento da ceia, é o momento de comunhão da igreja, do corpo de Cristo. É
exceto os moribundos, pessoas que não têm capacidade de se locomover, pessoas que estão passando por momentos, problemas de saúde, então não tem como vir, você vai até a pessoa, porque a Bíblia diz que ele estava no partir do pão, nos templos, no templo e de casa em casa. De casa em casa. Mas tudo isso baseado em quê? Em comunhão. Porque Jesus falou: aquele que come do meu sangue, que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo nesse ministério. Tem parte. Então o que não come e não bebe, não tem parte. Não tem comunhão. Então tem que haver comunhão. Mas a Bíblia diz que eles estavam unidos até no partir do pão. Ou seja, não perdiam a Santa Ceia. Não perdiam. Hoje, na era chamada hoje, marca um churrasco no dia da Santa Ceia, ou um casamento, fulano vai, não, hoje não vou na igreja, vou lá naquele casamento, porque é um parente meu que está casando, é um fulano que está casando, mas e a comunhão com Deus? Não, mas se eu não for, o fulano vai ficar chateado, bravo comigo. O que Jesus disse? Que aquele que não entristeceu pai, mãe, que não largaram a verdade, aí eu falo largar, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno do meu reino. Aí nós falamos, não, Deus é prioridade na minha vida. Ah, é? Então vamos ver na hora que o sino apertar se Deus é prioridade mesmo. Então eles estavam unidos na comunhão, no partir do pão. Estavam também unidos na oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Eu quero ver milagre acontecer, mas eu não persevero na doutrina. Eu não tenho comunhão. Eu tomo, participo da ceia quando der na telha, quando eu quiser. E orar? Não precisa. Para quê? Eu oro em casa. Eu oro a Deus, mas orar em comunhão, sabe? Comunhão, até na oração. Estavam juntos em comunhão, até na oração. Oravam uns pelos outros, oravam uns pelas causas dos outros, oravam para que uns fossem curados, oravam para que outros fossem libertos. Havia essa comunhão na oração também. Nós temos que orar por nós, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, mas também temos que orar por aqueles que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Isso é comunhão. Então eles estavam unidos, orando, intercedendo por aqueles que estavam desprovidos da graça de Deus, para serem alcançados. E a Bíblia diz que mediante isso, o Senhor acrescentava as almas. O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aí, mediante a tudo isso, a perseverança na doutrina, a comunhão no partir do pão e nas orações, a Bíblia diz: em cada alma havia temor. Havia o quê? Havia o quê? Temor. Havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos profetas. Intermédio quer dizer, alguém fazia através da vida deles.
seja, Deus operava através da vida dos apóstolos. Deus operava através da vida dos líderes da igreja. Porque a igreja estava perseverando, comunhão, orando, no partir do pão e nas orações estavam em comunhão. Mas a Bíblia diz que em cada alma, em toda alma, cada alma havia temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor tem o poder de encher a botija vazia. Vou repetir de novo. O temor ao Senhor tem o poder de encher a botija vazia. Azeite na Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que houve uma mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, que foi até Eliseu. E a Bíblia diz que ela chega diante do profeta e diz: olha, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Entenda uma coisa: quando você teme ao Senhor, mesmo não estando mais nessa terra, através do seu temor ao Senhor, a sua família é abençoada, a sua família continua debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o crente não precisa ficar preocupado: não, mas se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser do fulano? Deus vai cuidar. A Bíblia diz que essa mulher diz: olha, o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Aí a Bíblia diz que o profeta pergunta para ela: o que tem na sua casa? Ela diz: só tem uma botija de azeite, e eu tenho aqui os cobradores batendo na minha porta, e falaram que se eu não pagar a dívida, vão levar os meus 2 filhos como escravos. A mulher tinha 3 problemas na sua vida. Primeiro, estava viúva. Segundo, endividada. Terceiro, ia levar os 2 filhos dele a ser levado como escravo. Mas pelo temor ao Senhor, a Bíblia diz que Deus fez um grande milagre na casa daquela mulher. A botija foi cheia, as botijas de azeite transbordaram, eles foram cheias, e aquela mulher saiu da situação que ela estava e venceu aquela crise, venceu aquela situação, porque ela entendeu que o temor ao Senhor tem o poder de multiplicar. O temor ao Senhor tem o poder de guardar a nossa família, de proteger a nossa família, de ser levada pelo adversário. Tem o poder. O temor ao Senhor tem o poder de fazer uma pessoa contemplar o sonho que estava morto ressuscitando. Porque se os 2 filhos daquela mulher fossem levados, ela não ia ter o prazer de ver os netos correndo pela casa. Ela não ia ter o prazer de segurar os seus bisnetos, os seus tataranetos. Não teria. Mas pelo temor ao Senhor, que pairava dentro da casa daquela mulher, a botija de azeite, ela multiplicou. E trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, a falta de temor ao Senhor tem feito muitas botijas de azeite secarem. Tem muito crente que está com a botija quase seca, porque não está temendo ao Senhor.
A palavra temor, ela tem dois significados. Um deles é medo. Medo. Dá medo quando a Bíblia fala, olha, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Tem que ter medo. Porque cair na mão do diabo, Deus te livra. Cair na mão do homem, Deus te livra. E cair na mão de Deus, quem vai te livrar? Então, um dos significados da palavra temor é ter medo. E o outro significado é o significado de ter reverência ao nosso Criador. Ter respeito e reverência para com as coisas de Deus. Porque eles entendiam, está acontecendo milagre, prodígios estão acontecendo. Por quê? Porque aquele que faz está presente. Então eu não vou conduzir o culto de qualquer maneira. Eu não vou conduzir o culto sem temor ao meu Senhor. Eu vou ter respeito, eu vou ter reverência. E quando nós recebemos um convite, quem sabe um convite para almoçar com uma pessoa, né, na questão humana, uma pessoa muito importante, suponhamos que, não vou dizer o de hoje, mas os que passaram aqui, se o presidente ou o ministro, sei lá, aqueles que têm poder sobre a autoridade dos poderes, ele te convida para ir jantar ou almoçar na casa deles. O que você vai fazer? Mas eu vou jantar na casa de uma pessoa muito importante, ou uma pessoa muito influente por aí. Você vai de qualquer jeito? Não. Você vai pegar a melhor roupa, ou jantar com uma pessoa importante. Você vai colocar a sua melhor roupa, seu melhor sapato, sua melhor camisa, seu melhor vestido, seu melhor perfume. Porque eu vou estar diante de uma pessoa muito importante. E lá você vai se portar como tal. Você vai, né, como diz, vou fazer o possível, como diz a gente costuma dizer por aí, vou fazer o possível para não dar nenhum vacilo. Aí a gente vem para a casa de Deus. Qual tem sido o nosso comportamento? Porque às vezes nós reverenciamos alguém aqui da terra e não reverenciamos aquele que está acima de todas as coisas. Às vezes nós damos mais crédito, nós damos mais ênfase, nós damos mais respeito a alguém que nós vemos e que não pode fazer nada, do que alguém que nós não estamos vendo, mas cremos que Ele está aqui nesta noite, e no nome de Jesus Cristo, se nós sairmos daqui entendendo a importância de temer ao Senhor, o céu vai continuar aberto, o céu vai estar aberto 24 horas sobre a nossa vida. Porque na igreja primitiva era comum o milagre acontecer. Era comum eles colocarem as mãos sobre as pessoas enfermas e elas serem curadas. Era comum eles impor as mãos sobre as pessoas que tinham o desejo de servir ao Senhor, serem batizadas com o Espírito Santo. Era comum. Mas por quê? Porque eles eram os prediletos de Deus? Porque eles eram muito bem estudados? Muito pelo contrário, tinha um lá que não sabia nem escrever direito. Tinha um homem lá que só sabia trabalhar na roça ou trabalhar na pesca.
Tinha letrados? Tinha. Mas não era por causa da ciência que eles chamam, conhecimento, da vasta experiência, não. Era porque eles eram filhos de algum banqueiro, de algum homem importante da cidade, não. É porque eles tinham temor ao Senhor. A igreja tinha temor ao Senhor. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que reverenciar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós temos que prestar culto a esse Deus Todo-Poderoso. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, todo o nosso temor tem que ser dado a esse Deus Todo-Poderoso. Temor ao Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 39, que havia um jovem que foi vendido pelos irmãos, foi vendido numa praça como escravo, foi parar na casa de um homem que era oficial, comandante do exército do rei daquela época, de Faraó. A Bíblia diz que este homem estava na casa do seu senhor, deste comandante. E esse comandante então coloca tudo nas mãos dele. Viu que ele era um homem de confiança. Viu que tudo que ele colocava a mão prosperava. E falou: tem alguma coisa sobre eu vou, confio nele. Começou a colocar tudo na mão dele. O nome dele era José. A Bíblia diz que num belo dia, a Bíblia diz que este comandante, chamado Potifar, ele sai para os seus afazeres. Os empregados da casa não estavam na casa. A Bíblia diz que só estava José e a mulher do comandante. Mas antes desse dia, todos os dias ela chegava para José. Imagino eu, dava uma piscadinha para José. E José não era feio, não. Todos os dias, imagino eu, ela chegava e José: você está gatinho. Eu tenho coragem. José só ouvindo. E aí, José, que dia que nós vamos sair para jantar nós dois? Mas José só observando, só ouvindo. Aí teve um dia, esse dia, que o esposo dela foi que resolveu os negócios de Faraó. Os empregados, imagino eu, que deu folga para todo mundo. Ficou só ela e José dentro da casa. A Bíblia diz que ela agarrou José e falou: José, deita-te comigo. Só tá nós dois aqui, José. A Bíblia diz que José olha para aquela mulher e diz: olha, abaixo do meu senhor, do seu marido, eu estou acima de todos aqui nessa casa. Tudo aquilo ele colocou na minha mão, tudo aquilo ele entregou nas minhas mãos, mas você não. Você não entregou na minha mão. Porventura cometeria eu tal coisa horrível e pecaria contra o meu Deus? Isso é temor ao Senhor, mesmo quando ninguém está vendo. O pecado ali, doidinho para abraçar José, e ele disse: opa, eu tenho um Deus a quem eu sirvo, eu tenho que prestar conta, eu tenho que prestar reverência a esse Deus. E a Bíblia diz que dali, mesmo perseguido, mesmo caluniado, a Bíblia diz que José foi levantado
Mas lá na frente, por causa do temor ao Senhor, ele foi levantado como governador de todo o Egito. Agora ele estava mandando, era de todo mundo. Já não era mais só nos empregados da casa de Potifar, não. Ele já estava mandando, era de todo mundo. Era de Potifar, na mulher de Potifar, era de todo mundo ali. Por quê? Por causa do temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então tema ao Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, e tudo, o que ele falou? Tudo te irá bem. Quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-sucedida? Quer ser abençoado, abençoada? Tema ao Senhor. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, ele disse assim: tudo isso é o fim das coisas. Temer ao Senhor, andar, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então é o nosso dever prestar temor, reverência ao nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Coloque-te pelo seu lugar.